Olá! Seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso desafio Desfraude Sem Mistério. Hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, Silvia Ueno, terapeuta ocupacional. Vamos falar sobre o que a ciência diz sobre o desfraude. Então, vou só esperar o pessoal entrar para a gente dar início. Vamos ver se a Dai vai aparecer hoje. Mas a Silvia daqui a pouco está entrando e a gente vai dar início a essa aula muito especial sobre o que a ciência diz sobre desfraude. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente ouve várias coisas por aí e a gente não sabe de onde veio. E quando a gente vê o que a ciência diz, isso traz uma segurança do que a gente está fazendo. Ó, chamar. Gente, não dá, aqui não tem mais, acho que o aviãozinho para enviar para as pessoas. Não sei se aí tem. Deixa eu te mandar o convite. Que mudou aqui, eu não sei, mudou? Não sei se mudou aí para vocês também como... Vamos lá. Vamos ver se vai. Vamos ver. Oi, Silvia! E aí, tia? Tudo Nossa, bem? Eu acho que faz um ano que a gente não faz uma live juntas. Acho que a última foi na maratona passada. Provavelmente. Tem bastante tempo. Que loucura. É. E aí, como você está? E aí, muito bem, muito bem. E você? Ai, tô joia, correndo, que nem uma doida, mas Ah, é o normal nosso. é normal. E aí eu estava falando para ela, Silvia, que o que acontece é quando a gente ouve muitas coisas por aí e que a gente fica um pouco assustada, um pouco receosa, e quando a gente vai ver, não é o que está na ciência, né? Então, eu quero que você hoje, né, como pesquisadora, traga o que a ciência está dizendo sobre desfraude, para que a gente consiga, porque é só tendo informação a gente consegue ter segurança. Então, a partir disso, a gente entendendo o que a ciência diz, a gente vai ficar mais segura de que a gente está dando os passos certos. Exatamente. Mas antes de tudo, eu quero que você se apresente aí para os meus seguidores, no caso. Gente, eu sou Silvia Ueno, sou terapeuta ocupacional. Obrigada, Lu, pelo... Li, você não... Aí, voltou. Tô te vendo. Aí, beleza. Deu uma cortada geral. Você tava me ouvindo? Eu tô te ouvindo, estamos te ouvindo. Você tá falando bom. sobre o artigo. Ah, travou? Isso. Mas pra... Bom, Pra mas mim, começa... tá com aquela bolinha assim, ó. Tá, então se apresenta de novo. Então tá, vou falar de novo. E eu tava comentando que no ano passado eu consegui acompanhar quase todas as lives. Esse ano não tô conseguindo. Que bom, quer dizer que tá trabalhando muito. E tem a criança no pé ainda, né? Coitado do Beto, Sim, gente, tá sobrecarregado total. Então, gente, eu sou Silvia Ueno, terapeuta ocupacional, sou pesquisadora, cientista, autora do primeiro artigo científico brasileiro sobre higiene natural, que finalmente saiu essa dia. Quer dizer, não saiu ainda, ele está aprovado. Que demais. Aceito a publicação. Agora, publicar eu acho que vai ser em outubro, se Deus quiser. Porque é um número especial sobre a infância da revista. Então eu acredito que eles vão deixar para soltar no Dia das Crianças. Espero eu, porque se ficar pro ano que vem, pelo amor de Deus, gente. Não dá. Tem que sair logo esse trem pra gente pegar na cara das pessoas. E eu acho que hoje vai ficar bem claro, assim, por que existe todo esse cuidado com o desfraude hoje em dia, né? Por que falam mal da higiene natural, mas não é bem assim, né? Então, eu acredito que vai ficar claro na cabeça das pessoas. E o que a ciência diz sobre desfraude, gente, é uma salada muito doida. Eu falei antes de entrar na live que realmente é um rolo, meninos e meninas. Sim. Mas vocês vão saber de tudo hoje, porque eu sou a louca dos artigos, eu trouxe até as minhas pastas. Gente, eu sou muito nerd.
Eu sou muito nerd. Até encaderna os artigos. Então, pensa na pessoa nerd, sou eu. A segunda é essa aqui. Eu que fiz a capa aqui. Gente, eu sou a louca dos artigos. Tá vendo, gente? Tá tudo referenciado aí, hein? Nenhuma palavra que sai da boca da Silvia não tem referência. E o mais engraçado é que todo esse insight que eu fiz lendo esses artigos. Ai, Titi, seu lindo. A Bianca escreveu um artigo falando exatamente a conclusão que eu cheguei. Sabe quando você faz aquele plim? É isso! E tem esse artigo maravilhoso da Bianca de 2020 que saiu, que fala exatamente. É praticamente essa live resumida num artigo, né? Esse artigo da Bianca Abdala, a fisioterapeuta. Sensacional. Então, Lu, pregar o pau já? Pregar o pau. O que eu vou só vou introduzir, então, né? O que acontece é que a gente vê, né, muitas pessoas falando mal sobre você começar esse processo de desfraude antes, de você levar sua criança para fazer um xixi no pinico, levar sua criança para fazer um cocô no pinico, né? Que isso vai traumatizar, isso vai causar problemas urinários, problemas intestinais. E aí, na verdade, o que a gente vê muitas vezes é que, na verdade, é o contrário, né? Muitas vezes, quanto mais a gente demora, às vezes a chance de você ter alguma questão aí intestinal, né? Constipação, recusa ao toalete, tudo isso aumenta. Então, a Silvia vai mostrar aí a linha do tempo sobre o desfraude. Então, eu acho que a cereja do bolo dessa live eu já vou entregar aqui. A questão não é quando você faz, e sim como que você faz. E não necessariamente você fazer, como que você permite que essa criança faça, né? Então, eu acredito que o grande pulo do gato do desfraude seguro é esse. É respeitar a criança mesmo. Então, vamos ver como é que faz para fazer isso. Porque a gente foi orientado no passado a fazer de uma forma muito louca. Sim. Vamos lá. Mas para começar, gente, na ciência, né, nos descritores em ciências da saúde, que é um órgão que é responsável por padronizar todos os termos usados em ciência. Na verdade, não existe o termo desfraude nos descritores em ciências da saúde. Qual que é o termo usado para isso? Treinamento no uso do toalete, não é nem banheira, toalete. Toalete. Na minha opinião, isso tinha que ser atualizado, mas enfim, quem que é nós, né, amiga? Quem que é nós? Exato. Deixa eu ver que o bebê troca o dia pela noite. Sugiro que você vai lá no perfil do pediatra Thiago, assiste a live sobre sono dele, que tá bem esclarecedora. Mas aqui a gente fala de cocô e xixi e pum. Mais precisamente. Mas vamos lá. Então, para buscar na literatura, a gente tem que colocar treinamento no uso do toalete. E a palavra treinamento, ela já traz um peso nela, né? Sim. E eu acredito que a palavra assistência ou processo de aprendizado seria muito mais adequada, né? Mas, enfim, esse negócio tá super defasado, não sou eu que mexo nisso. Inclusive, no meu artigo, eu tive que usar treinamento no uso do toalete mesmo. Nem o higiene existe, muito menos de comunicação de eliminação. Sim. E nem o Assisted Infant Toilet Training lá, que inventaram em inglês também, não existe. Não pude usar. Então, eu tive que usar... Nossa senhora, tá sujo. Eu tive que usar o Toilet Training mesmo pro meu artigo. Então vamos lá, gente. O que é essa raio dessa história dos treinamentos? Primeiro, a gente precisa se situar na história, né? Então, vou falar um pouco mais do Brasil, porque é a nossa situação aqui, né? No Brasil, gente, antigamente, as crianças ficavam mais com a família, as mulheres ficavam cuidando dos filhos, as avós, né? Geralmente era a mulher muito nesse papel, né, do cuidado. E essas crianças, né, os nossos avós, os nossos bisavós, eles ficavam todos juntos, todas as crianças juntas da família, né? Num local geralmente aberto, né? Eu lembro que meus bisavós moravam em roça, né? Oi, amor, você quer vir falar oi pra tia Lu?
Sabia que ele ia vir. Você quer dar oi pra tia Lu, A amor? minha tá lá que eu tô torcendo pra ela dormir. Ai, Jesus, não faz boneca, filha. Desde o ano 3. Fala oi pra tia Lu. É a mãe da Rayu, filho. Manda um beijo pra Rayu. Oi! Não, a Rayu é filha da tia Lu. Fala pra tia Lu mandar um beijo pra Rayu. Oi! É tia Luísa. Oi! Ai, você quanto beijo. Ó, deixa eu continuar aqui, filhote, que eu vou perder. Meu Deus! Vai lá, criatura. Tá grande. Tá enorme. Nossa, tá gigantesco. Então, onde é que eu estava? E nesta época, as crianças usavam fraldas de pano, né? E eu acredito que seja um belo de um pulo do gato daquele artigo mais recente que falou da higiene natural, lembra? Que saiu na Nature? Uhum. Sim. Falou sobre o uso das fraldas descartáveis, que acabou prejudicando o desenvolvimento da consciência corporal das crianças. Então, imaginem na cabeça da gente assim, ó, naquela época lá, muito tempo atrás, as crianças usavam fralda de pano, elas estavam sempre juntas com outras crianças mais velhas, então elas usavam o penico naturalmente, e por imitação elas aprendiam, né? Mais ou menos como acontece com a higiene natural nos lugares onde a higiene natural é cultural mesmo, né? Até que começou a Revolução Industrial, a inserção da mulher no mercado de trabalho. No Brasil demorou um pouco mais, né, para acontecer. E nisso, acabou que as mulheres começaram a se ausentar dos lares, né? Essas crianças não tinham mais tanto o convívio com outras pessoas, com outras crianças, ficavam... isso já ter dado o advento das creches e tal, e o advento das fraldas descartáveis também. Então imaginem que aquela criança que antes ela ficava muito mais livre, ela tinha muito mais consciência do corpo dela, ela começou a não ter tanta consciência do corpo dela assim, começou a demorar demais para sair dessas fraldas. E o que aconteceu? O desfraude virou um caos nessa época. Por quê? A galerinha estava achando que as crianças podiam desfraldar do jeito que era antigamente. Mas não. Aí começaram a aparecer os estudos. Não era nem estudo. Os caras inventando métodos. Né? Então apareceu o Brazelton, que falou sobre os sinais de prontidão e tudo mais. Por quê? O que a galera estava fazendo? Estavam simplesmente chegando lá, falar, peraí, deu 2 anos, teu pai desfraldou com 2 anos, então vamos tirar essa fralda de você hoje. O que acontecia? A criança não tinha consciência do corpo dela, ela não sabia o que estava acontecendo, ela estava acostumada com aquela fralda, que inclusive tirava aquela sensação de umidade dela. O que começou a acontecer? Casos de constipação. Por quê? Simplesmente a galera tirava essa fralda, ou então... Outro problema muito grande, começavam a levar essa criança demais para o banheiro. Condicionamento. Asrin Fox. O duro é que tem até artigo que esses malucos fizeram. São 2 psicólogos. Que até hoje, Gente. depois de tanto estudo depois disso, até hoje, essas ideias continuam inseridas em alguns meios de comunicação que estão completamente errados. Né? Então, esses desfraudes que vocês veem, desfraude em menos de 3 dias, desfraude em 1 dia, é esse método aí. É loucura. Até tem uma raiz para essa... Eu não ia usar a palavra militar, mas muito ditatorial, assim, o desfraude. Rígido. Muito rígido, extremamente rígido, para o método ABA, por exemplo, no transtorno do espectro autista. Mas isso é papo para outra hora. Mas, enfim. Nossa, a Gisela tá aí! Gisela, que honra! Que honra! Perdi um ar, Jesus! Então, perdi o fio da meada. Os métodos do Asrin Fox. Os raios dos métodos, gente. Então, apareceram esses métodos um pouco equivocados, e isso começou a refletir nas crianças,
Lembra aquele negócio de ficar levando a criança para fazer xixi, não sei o quê? Isso era tido como um método de desfraude. Não, e Condicionava as ainda, crianças. ai, gente, ainda os profissionais recomendam isso. Eu fico assim, indignada. Pediatras, outros, Isso outros parou profissionais da saúde. 1974, pelo amor de Deus, gente, vamos ver as coisas mais recentes. Eu fiz uma linha do tempo, né, Lu? Fui falando de tudo que aconteceu na linha do tempo dos artigos sobre desfraude até hoje em dia. Uhum. Então, por isso que o Brereton, que é um pediatra, ele começou a ver que estava dando ruim esses métodos. E ele criou o outro método dele relacionado a esperar os sinais de prontidão e tudo mais. Lembrando que esse artigo dele é de 1962, essa galera 62. ainda usava fralda, mas ainda já estava naquela transição, né? As fraldas descartáveis, a Lu manja muito mais que eu da linha do tempo das fraldas descartáveis. Surgiu no mercado para ferrar com a vida assim. Mas enfim. Ontem a gente falou todos os sinais de prontidão, então eles já entenderam, né, o que é essa questão dos sinais de prontidão. E dentro disso a gente vê que o Brazelton mesmo, ele recomendava com 18 meses você começar a ter o piniquinho, levar a criança de vez em quando no piniquinho. Então, assim, é uma abordagem que vai respeitar a criança, mas foi um pouco deturpada, né, do que de fato era o que estava ali no artigo dele. O pessoal zoou o rolê, consideraram que seria possível continuar uma orientação que era dada lá atrás, né? Só que agora os tempos são outros. Então, as fraldas não são mais de pano, são descartáveis, a maioria. Pano, e isso tem uma baita de uma diferença, né? Que a gente precisa considerar. E, gente, por quê, né? Porque, afinal, começaram a aparecer esses métodos e tudo mais? Por causa dos transtornos de eliminação que começaram a acontecer. Então, eu acredito que a constipação é a mais falada, né? O que acontece quando, do nada, você vai lá, tira a fralda de uma criança e fala, olha, querida, aqui é o penico, você vai começar a usar agora esse trem aqui, ó. Nunca viu na vida aquele negócio. Constipação, encoprese, a criança ficava segurando o cocô. Nisso, quando a criança segura o cocô, ele começa a endurecer ali no reto de uma forma que acaba atingindo o canal da urina. Nisso, não saía todo o xixi, começava a ter infecção urinária por causa disso. Por isso, minha gente, por isso que começou uma produção maior. Ah, obrigada, Ju. Científica. Então, de novo, em 94 teve um levantamento brasileiro sobre alguns efeitos da constipação. Só que chegaram à conclusão de que ela era realmente relacionada à alimentação. Então, tem todo um contexto, né, relacionado a essa criança que tem algum transtorno de eliminação que não necessariamente está ligado ao uso de banheiro ou não, ao desfraude ou não. Inclusive, isso deveria ser mais discutido, porque a alimentação dessas crianças influencia demais nas eliminações. Não há desfraude com criança constipada, é impossível, é difícil demais. Enfim, vamos lá. Não. E começou Por a acontecer... isso que eu sempre falo, antes de você começar a mexer na tua criança, começar a lidar com isso, você precisa mudar a alimentação, você precisa dar uma olhada como que tá a ingestão de fibras dela, como tá a ingestão de água, como tá a ingestão principalmente de gorduras boas, porque eu vejo, não só na minha alimentação, mas eu vejo que na maioria falta gorduras boas. Falta, o cocô tá lubrificado, né? O cocô conseguir fluir. Então a gente precisa estar sempre introduzindo gorduras boas antes da gente começar esse processo de desfraude para que esse cocô esteja fluindo e a criança não tenha dor ao fazer cocô. Fora as porcarias, né, filha? Gente do céu, comida de criança é comida que você pega farinha. Pelo amor de Deus, Danone não é comida de criança, Jesus amado. Mas enfim, as Nutripira, né? Meu Deus, eu fico super chateada. Falei, meu Deus, vocês devem ter uns trabalhos muito difíceis pela frente. Assim. Bom, enfim, vamos lá. Então, olha esse estudo, Lu, você vai lembrar dele, de 1994. Eu não lembro qual a cidade brasileira que foi avaliada, mas 40% dos escolares, das crianças em idade escolar, tinham constipação.
Gente, 40%. Gente, isso é absurdo, né? É muita coisa. Uma vez, eu não sei se você lembra, acho que tem uns 6 meses que eu fiz uma pesquisa nos meus stories sobre constipação. Ah, sua criança tem constipação? Você faz cocô todo dia? Eu trazia pra mãe, pra criança? Gente, foi assim, quase metade, metade. A criança tinha constipação, 50%, a mãe, 50% das mães tinha constipação. E isso é muito sério, uma coisa que a gente precisa falar, né? Super. E os próximos artigos aqui que eu peguei para falar sobre eles, eu acredito que tenha muito a ver com a alimentação também, né? Porque vamos voltar lá para o contexto histórico. As famílias estavam funcionando na base do pais foram trabalhar, crianças ficam aos cuidados de terceiros, aquela comida caseira já não existia mais, então a criança comia o que tivesse, né, para comer. Sim. E a indústria é muito esperta, né? Começou aquele boom dos produtos para criança. Produtos constipantes de criança. Enfim, vamos lá. Bolinho Ana Maria, sucrilhos. Isso não é comida de criança, Jesus Cristo. Então, no ano 2000, apareceram vários estudos muito interessantes de PAEP falando sobre o desfraude precoce, que tem as aspas que eu vou falar já por quê. Baker, com um número de participantes bem grande, 812, eu estou colando que eu não lembro os números direito. Sim. Então, o Baker continuou fazendo vários outros estudos. Em 2004, saiu um muito grande, de 4.332 crianças. Então, imagina que as pessoas começaram realmente a ver que isso precisava ser estudado, né? O que é que estava acontecendo com estas crianças. Vermanda, maravilhosa, também em 2008, ela publicou um artigo sobre o alarme para tratamento de enurese noturna. Então, a enurese noturna, né, depois dos 5 anos ali, as crianças começaram a apresentar também o xixi na cama. Sim. E nisso, né, conforme as crianças vão apresentando os problemas, a galera vai estudando sobre isso. E em 2008 apareceu Mota e Barros, né, que são dois pesquisadores brasileiros, pediatras lá de Pelotas, fizeram estudos muito grandes sobre a situação aqui no Brasil. Uhum. E nisso... Ai, meu Deus do céu, eu tô com dor no cóccix. Em 2008, aconteceu... Eu tô com dor no... Atrás. E aconteceu uma publicação relacionada à higiene natural em um artigo falando sobre desfraude precoce de Mota e Barros. Gente, nessa linha do tempo que eu falei, iam surgindo alguns estudos sobre a higiene natural. E outros sobre os problemas de desfraudes mal feitos, né? Aí o pessoal pegou só idade precoce de início e começaram a correlacionar esses desfraudes inadequados à higiene natural. Só que não. A higiene natural, ela é um viés em todos esses estudos. Por quê? Nesse estudo de Mota e Barros, eles falaram, os desfraudes que estão dando problema nas crianças são aqueles precocemente feitos. Que jeito? Dava lá a idade X, achava que a criança estava pronta, ia lá, tirava essa fralda, dava ruim. Isso é higiene natural? Isso não é. Então, eu acredito que o grande pulo do gato da higiene natural é o início antes disso, antes de tudo isso, no primeiro ano da criança, até nos primeiros meses de preferência. Por quê? Justamente por causa da consciência corporal. Então, por que a criança, naquela época, né, praticando a higiene natural, ela até conseguia desfraldar um pouco mais cedo? Porque ela tinha plena condição. Porque ela tinha consciência corporal que ela poderia segurar o xixi dela, ir no lugar X. A continência fecal até vem antes da higiene natural. Isso é uma coisa que deveria muito ser mais estudada, né? Que é muito interessante. O meu filho, com 11 meses, ele já tinha plena consciência corporal do cocô dele. Super bonitinho. E
Nessa citação errada, né, que Mota e Barros fizeram em relação à higiene natural, apareceram o Rugoloto, o Tali e outros pesquisadores explicando, peraí, você está falando dos métodos coercitivos, aqueles que obrigavam a criança a fazer, que levava a criança não sei quanto tempo na privada, que era rápido demais, não sei o quê. E isso não é a comunicação de eliminação, que é a higiene natural, né? Aí Mota e Barros responderam essa carta ao editor aí que fizeram para o Jornal de Pediatria. Olha, realmente, a nossa amostra aqui no Brasil não praticou a higiene natural. Eles fizeram desfraude precoce, que não deveria ter esse precoce no nome, poderia ser desfraude inadequado. Exatamente. Aí o artigo da Bianca falou isso maravilhosamente. Aí, beleza, né? Continuou, né? Os estudos. Em 2009 saiu um estudo bastante interessante sobre o treinamento tardio. Por que fica usando o termo tardio, precoce, não sei o quê, se é o modo que acontece que dá ruim, né? Não sei por que esse povo fica insistindo nesses termos, mas enfim. E mostraram o treinamento tardio como sendo um fator que acabou aumentando a incidência de incontinência de urgência nas crianças, que é aquela que você sentiu agora, tem que fazer agora, senão ferrou, sabe? Uhum. Incontinência de urgência e acaba saindo. Mas por quê? Por que aconteceu a incontinência de urgência nessas crianças? Por causa do modo como foi feito esse desfraude. Então, imaginem, né? A criança já está passando por uma idade que, teoricamente, já era para estar desfraudada. Aí isso já gerou ansiedade na família, que passou para a criança, que começou a procurar os tal dos métodos, achou aquela porcaria daquele Asminfox lá, ouviu não sei na onde que tem que levar a criança de 20 minutos no banheiro, falou que não, tem que só tirar a fralda que ela prende como se fosse um botão do cérebro, né? Modo Sim. banheiro. E começou a dar ruim de novo, né? Ai, Deus do céu, como é difícil, né? Daí, filha, 2011, acho lindo esse estudo da Eliane Garcês, que é uma das minhas maiores ídolas, assim. Ela é uma uropediatra fodarástica, e ela fez um estudo de caso controle com 80 crianças, que mostrou se realmente tinha a ver com a idade da criança o fato dela ter disfunção, né? E realmente, qual que é a conclusão, na verdade, de todos esses artigos? Um desfraude aos 4 anos, ele pode ser considerado precoce se essa criança não tiver a consciência corporal, não tiver a vontade de usar o banheiro, não vê uma pessoa usando o banheiro, então para ela isso não é a realidade para ela, né? Então, mais uma vez, o termo desfraude inadequado seria muito mais adequado. Mas enfim. Sim. Meu filho tem 6 anos, usa fralda à noite para dormir, ele faz muito xixi à noite. Elaine, sugiro que você procure alguma profissional para avaliar. Então, tem enfermeiras uropediatras, tem fisioterapeutas pélvicas que podem ver isso para você. Eu falo que eu e a Lu, a gente trata da prevenção, né? De como que isso pode acontecer. Depois que já está alguma necessidade de fechar algum diagnóstico, alguma coisa, aí já é com os profissionais que têm uma formação mais em uropediatria mais aprofundada. Eu não sei se TO pode, eu estou pretendendo tentar fazer uma pós-graduação sobre isso, assim, que aí eu já conseguiria pelo menos as uroterapias. Sim, isso que eu ia falar. Abordar. Aí eu vou tirar o tempo da onde, né, amiga? Travou? Eu tô te vendo. Então tá, filha. Continuemos, que aqui chegou uma pessoa maravilhosa. Ah, não, peraí. Em 2013, é árabe? Esqueci da onde. Na Arábia Saudita? Esqueci. Enfim. O primeiro artigo científico que levantou a grande questão. A
a medicina é baseada em evidências. Poderia mudar, fazer uma mudança nos treinamentos sugeridos pelas pessoas? Porque, gente, já estava mais do que provado que aquele método antigo lá, de ficar levando a criança e não sei o que, desfraude em 3 dias, não estava legal. Outros artigos mostraram que, por exemplo, a higiene natural seria uma alternativa saudável para isso, né? Então, é a grande questão, que eu espero sinceramente que seja respondida em breve. Será que a medicina baseada em evidência, que a gente está vendo hoje em dia, dos resultados positivos, da higiene natural, de um desfraude bem feito, poderia mudar essa mentalidade da galera? Tanto a mentalidade de, ai meu Deus, vamos retirar essa fralda aos 2 anos e deixar a criança se virar, como aquela de, ai, vamos deixar a criança na fralda até quando ela bem entender e ela fazer a revolução na cabeça dela de que ela vai usar o banheiro. Sim. E, gente, isso não existe, né? Perfeito. E por quê? Começaram a aparecer também os estudos que mostraram que o desfraude tardio dá ruim também. Mas por quê? Essa criança não tem consciência corporal, essa criança não sabe, não gosta, não quer, porque ela já vai estar condicionada a fazer daquela maneira que ela fez na vida dela inteirinha e vai dar ruim. Parte emocional, ela é muito importante para o desfraude, né? E esses métodos de treinamento aí que não focam na criança, não focam no que a criança quer, não focam no que a criança precisa saber, não focam no que a criança precisa aprender, é pedir para dar ruim, né? E geralmente, quando a criança já está lá com 3, 4, 5 anos, os pais já estão desesperados. Convite para dar ruim. E a criança está numa fase ainda mais de não querer receber ordens. Né, de não querer, querer que os outros façam, né, que ela faça o que os outros querem. Ela não quer isso. E aí você vai e quer forçar, quer controlar, quer colocar pressão, né? Porque você tá pressionado, você tá ansioso, né? Muitas vezes aí tem que entrar na escola sem fralda, daí tem 2 semanas ou 1 semana para entrar na escola, e aí os pais ficam desesperados e querem desfraldar aquela criança rápido. Isso é receita para dar ruim. Exatamente. E juntou com a alimentação, que provavelmente vai estar péssima, convite para dar ruim, e tá aí os casos de desfraude precoce acontecendo, um atrás do outro, e essas teorias ultra mega ultrapassadas, que não deveriam nem existir, continuam aí rolando, e é aquele 880, é impressionante, né? Ou a galera exagera e leva a criança de 20 minutos, sei o que, ou entrega ao vento, vá a criança. Até a hora faça tudo sozinha. Até que ela chega na escola, ela é a única de fralda, né? E a galera não pensa nessas coisas, né? Bom, enfim. Eu nem culpo muito os pais, porque era para os profissionais olharem mais para isso. Era para as escolas olharem mais para isso. E a galera que fala muito do desfraude coletivo nas escolas, não pensa, falando, peraí, teve alguém que falou para eles, o seguinte, o desfraude acontecia assim, 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 e agora tá assim, 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 mas pode dar ruim, não sei o que, não sei o que, sabe? Eles só detonam, a galera só detona as escolas e ninguém fala, vamos fazer um projeto para ensinar as escolas como que é o desfraude, que não precisa ser coletivo, que cada criança tá numa idade, cada criança tem uma experiência anterior com fralda ou com usar o banheiro, tem criança que nem nunca viu cocô, né? Mas enfim, eu fico incomodada com esse negócio, diga não ao desfraude coletivo, não sei o que, não sei o que. Adianta? E as escolas também não têm suporte, né? Porque as escolas também estão repetindo o que elas acham que é certo, as pessoas não têm informação, né? Então as escolas não têm suporte. Os pais fazem pressão em cima dos diretores das escolas. Os diretores das escolas fazem pressão em cima dos educadores. E os educadores, infelizmente, acabam fazendo pressão nas crianças. Dá ruim, novamente. As crianças estão erradas, né? Pelo amor de Deus. Então.
Bom, enfim, aí Vamos, surgiu. estamos no caminho de mudar isso. Eu sou positiva que a gente está caminhando para mudar. Eu coloquei um artigo, uma parte falando de creche, em instituições. Porque, imagina, eu coloquei isso no meu artigo, se nas creches a higiene natural fosse ensinada ali para os educadores, ia ser uma baita de uma ajuda ali na rotina da creche. Sim. Ia proporcionar para as crianças todos os benefícios, a consciência corporal dela, não sei o quê. Aí, toda essa pressa para o desfraude não ia acontecer, né? Porque é um aprendizado longo que dá lá no desfraude quando a gente pratica a higiene natural, né? E isso ia ajudar muito a diminuir a incidência de transtorno de eliminação relacionados ao desfraude inadequado. Mas, enfim, ninguém ouve nós, amiga. Um dia eles vão ouvir nós. Daí, eu parei tá torto aqui, ó, porque apareceu o Steve Hodges, nosso amigo, nosso friend. Só alguns entenderam a piada interna. Steve Hodges, eu nem coloquei o N dele de tão baixo que foi, mas 100 e pouco, assim. Ele que fica falando, porque a idade tem a ver, não sei o quê, mas aí no próprio estudo dele ele falou sobre a constipação ser causadora da infecção urinária. Falei, amigo, não deu muito certo a sua associação, assim, não leva mal, mas enfim. Então, qual que é a grande sacada que a brilhante Bianca deu aqui? Olha, agora que eu percebi, peraí, de quando que é esse da Bianca? Eu acho que ela não chegou a pegar a revisão sistemática. Você lembra da revisão sistemática? Essa revisão sistemática sobre o atraso no desfraude relacionado aos transtornos do trato urinário de crianças. Uma revisão sistemática, gente, ela tá impecável, essa revisão. A revisão sistemática, ela é tipo o topo do topo das evidências científicas. Assim. É um baita de um resumão de tudo que eu falei aqui, um pouco mais, muito mais, na verdade. E mostrou realmente que o desfraude tardio seria o grande responsável pelas disfunções do trato urinário. Lindão de 2020. Junho de 2020. Super atualizado. Pois é. E eu não sei se o estudo da Bianca chegou a pegar esse estudo, mas eu acho que não. Não mesmo. Porque ela fez esse estudo há muito tempo atrás, agora que ele foi aprovado. Acho que foi em 2017, 2018 que ela fez. Aí não ia dar tempo, realmente. Mas os do mesmo tempo. Peraí que tem uma travadinha. Voltou? 8 dias que não faz. Ana, oferece água, fia. Na introdução alimentar né? Travou? Deu uma travada. Aí, voltou. Tá me vendo? Tô. Craquelada linda, mas tá. Eu também tô te vendo craquelada linda, mas tô te vendo. Você é linda, amiga. Então, esses dois estudos aqui, eu acredito que eles pegaram o fio da meada profundamente, né? Então, a revisão sistemática e mostrou a relação do desfraude tardio / inadequado com as disfunções do trato urinário e a revisão da Bianca, é uma revisão sistemática também, e ela entrou mais numa correlação entre o desenvolvimento neuromotor da criança e a continência urinária. Então, ela pegou vários estudos, inclusive alguns sobre higiene natural, e ela concluiu que como se a higiene natural fosse meio que um viés dessas pesquisas. Aquela diferença. Aí que ela falou, nossa, no meu artigo eu falei sobre higiene natural e eu não sabia que era higiene natural. Porque ela chegou na seguinte questão. O termo precoce, ele traz dúvidas quanto à sua semântica quando relacionado aos treinamentos. Então, a literatura precisa chegar num consenso. Isso a Bianca... Travou. De novo? Voltou? Travou pra mim. Ai, Jesus. Voltou.
Esse estudo da Então, Bianca está muito maravilhoso. então repete de novo a questão que o precoce, a questão da semântica. Então, tá. Então, a Bianca concluiu nesse estudo que o termo precoce, ele precisa ser mais... Como é que fala? Bem Esclarecido. Definido, exatamente. Por quê? Se o início precoce da higiene natural ela é benéfica a longo prazo, o desfraude precoce não é legal. Então, são dois termos diferentes, dois significados diferentes para a palavra precoce. Então, realmente, o que vai ditar se o desfraude vai ser inadequado ou não, se vai trazer problemas urinários, se vai trazer encoprese, incontinência, se vai trazer constipação, é a forma como esse desfraude vai ser feito e não necessariamente a idade, né? Afinal, a criança que praticou a higiene, ela tem uma consciência corporal muito melhor do que a criança que usou 24 horas a fralda desde o nascimento. Será que ficou claro, gente? Me fala isso, ficou claro? Para mim ficou super claro. Pessoal, ficou claro. Você tá careca de saber essas coisas, né? Eu adoro, né? Então. E começou a comer mês passado e faz 8 dias que não faz cocô. Então, Fia, vê se dá um pouco de água a mais, né? A Lu tem umas receitinhas interessantes ali. Dá uns alimentos com gorduras boas, fibras e água. Que também não adianta só dar fibra, né? E a posição da higiene natural. E a posição que ajuda demais. Já faz, né? Ou não? Ai, não sei. Não sei. Mas enfim. Não sei. Porque se não pratica higiene natural... fazer um cocô duro na fralda é muito difícil. Muito difícil. Eu lembro uma vez que o meu filho, safado, né? O moleque começa a escolher o que ele quer comer, né? A gente coloca um monte de legume no prato, bota macarrão, o ordinário vai lá só no macarrão, né? Ficou constipado. Daí, na hora de sair o cocô, eu ainda sentava com ele nessa época, né? O cocô não sai de jeito nenhum, ficou preso lá, né? Eu falei, vou dar um jeito nisso, né? Fazer o quê? Eu peguei um papel, coloquei na minha mão e tive que puxar esse cocô pra fora. Mas assim, eu só ia ajudar ele porque eu pratico higiene natural, né? Praticava, né? Que agora eles já se viram. Mas é isso, Lu. Eu acho que a higiene natural, ela é um viés nas pesquisas sobre desfraude precoce que deveria ter muito mais atenção. E o termo precoce não era para ser usado, era para ser desfraude inadequado, desfraude forçado, desfraude condicionado, enfim, qualquer outra palavra. Porque precoce a gente usa, inclusive, no termo intervenção precoce, na terapia ocupacional e em outras abordagens, quando a gente começa o tratamento de crianças que podem ser atípicas. Então, o termo precoce realmente a gente usa de uma forma positiva em outros contextos, mas para desfraude não era para ser usado. Sim. Deveria, né? Uma introdução... Pode falar. E aí que tá, tipo, a grande diferença entre o desfraude precoce e a higiene natural. Lá, né? Lá eu acredito que parte dessa confusão toda do lance de precoce aí é em relação a isso. Lá na China, né? Na Nigéria, nos lugares onde a higiene natural mesmo, as crianças não usam fralda como elas usam aqui. Só que ninguém fica levando essa criança no banheiro toda hora. Elas fazem onde elas bem entenderem e ficam sucessivas do vaso sanitário ou da fossa, porque tem dessa também. A definição de treinamento no uso de toalete, ela é a seguinte, lá no Descritores de Ciências da Saúde, no DESC, estar em locais socialmente aceitos. Então, nos lugares onde a higiene natural é cultural, os locais socialmente aceitos são muito mais acessíveis para as crianças do que o raio do vaso sanitário que ela tem que trepar em cima do vaso sanitário, né? Então, lá, as crianças, assim, a continência urinária, ela acontece
gradualmente. A criança ela vai percebendo o corpo dela, se ela consegue segurar daqui até aqui, 1 metrinho. Aí depois ela vai fazendo teste se ela consegue mais 2 metrinhos. Aí depois ela faz o teste se ela consegue segurar para fazer lá no penico lá que tá lá no jardim. Nesses locais onde a higiene natural cultural, a criança já tá próximo do local onde ela veio da rua, não sei o quê. E elas vão aprendendo. Eu não sei se tá travando aí para vocês, pessoal. Fala aí, gente. Ó, tô te vendo. Então tá. Mas a grande questão é que essas crianças dos países onde a higiene natural é cultural, elas passam por esse aprendizado de usar o banheiro sem fralda e fazendo em qualquer lugar. E eu acredito que isso, aos olhos dos ocidentais que estão estudando desfraude precoce, para eles isso é um desfraude precoce. E na hora de passar, de trazer a higiene natural para a nossa realidade, é que pode dar ruim também. Que é quando a higiene natural tá sendo praticada de forma errada. Já que aqui no Brasil, aqui no Ocidente, não é aceito a eliminação em via pública, né? Aí o que acontece? Para não ter escape, a mãe acaba, inclusive, tirando a fralda precocemente e fica levando essa criança pro banheiro. Tal qual o maluco, as Dream Fox lá, falava para fazer um tempo atrás, né? Então tá meio que o pessoal fazendo a higiene natural errada tá reproduzindo esse desfraude zoado que era orientado, eu não sei, né? Se a galera abraçava, mas enfim, provavelmente abraçava, né? Que abraçava lá em 1970, né? Por isso que a galera fica falando mal da higiene natural. Porque a higiene natural não é assim. Exato. Existe a questão que a gente precisa, o ponto da higiene natural, né? Que a gente precisa dar autonomia para a criança. Exatamente. Lógico, quando a criança é um bebê, mas depois de um período a gente precisa dar as ferramentas para a criança dominar o próprio processo. E aí a gente precisa lembrar que aqui é diferente de lá em outros países em que eles não têm que lidar com as roupas, que eles não têm que puxar zíper, não tem que subir no vaso, não tem que subir na escadinha, é muito mais fácil. Então a gente precisa compreender que pra gente é diferente, a gente precisa dar essas ferramentas para a criança aprender a tirar a própria roupa, aprender a ir no vaso, subir, tudo isso porque é uma coisa que isso é ensinado e ela precisa dominar porque ela quer realmente dominar para de fato ser um desfraude. Então, e a consciência corporal, a independência dessas crianças dos locais onde a higiene natural é cultural, e ela vem realmente desde antes. As crianças conseguem ter a consciência de que elas precisam fazer xixi antes delas conquistarem a continência. Daí o que acontece? Essas crianças, os bebês, eles são carregados próximos ao corpo da mãe. Daí, dá um chutinho porque tá querendo fazer xixi, a mãe não tem que tirar a roupa, tirar a fralda, levar no pinico, não sei o quê. Não, ela arranca as costas, abaixa as carnes, com fralda, já faz xixi, já bota as carnes de novo e bota as costas de novo, né? Então são muitas diferenças culturais que a gente precisa levar em consideração para trazer a higiene natural para a nossa realidade, né? Não como uma cópia barata do desfraude maluco. Sim. Peraí, então, gente, ficou claro, né, que a questão do precoce, né, é mais relacionado com a forma que é feito o desfraude, que na verdade uma introdução precoce ela é benéfica desde que feito da forma certa, que é essa forma que a gente traz para vocês, né, de forma lenta, principalmente na higiene natural é feito antes, mas depois que a criança já tem aí mais de 1 ano, a gente precisa trazer mais o lúdico, ir com muita paciência, ir mostrando, ensinando para a criança, né? E então o tardio, o que a gente vê é que, de fato, os estudos mostram que quanto mais tarde a gente está vendo que estão acontecendo problemas, né? Problemas em relação à enurese, isso tudo também está relacionado com a fralda descartável. Então, a gente precisa ver como é benéfico a gente começar esse processo antes esse que é a questão, né? O treinamento, os termos, né? Porque desfraude parece que é você pegar e tirar a fralda, pronto. E não é isso o processo, é um processo lento, gradual, de aproximação, de aumentar o relacionamento da criança ali com aquele pinico, com aquele vaso, né?
com o ato de fazer o xixi e o cocô. Então, quanto antes a gente torna esse processo íntimo para a criança, mais fácil vai ser para ela dominar o processo, porque ela já conhece, já sabe, já tem um pouco mais de consciência corporal, então a gente permite com que a criança domine o processo. Agora a gente fica lá de braços cruzados, não tem nenhum perigo para a criança, nunca mostrar o xixi, nunca mostrar o cocô, e esperar que ela vá fazer esse processo magicamente, vai virar a chave e ela, ó, agora eu quero ser desfraldada e faz tudo sozinho. Isso a gente tá vendo que também estão acontecendo problemas, né? Sendo que essa criança, geralmente, ela tá numa creche, ela tá em um lugar que ela não vê outras pessoas usando banheiro. Os educadores não vão lá levar as crianças todas no banheiro e falar, ó, vem ver como é que a tia faz xixi. Não é, né? Perfeito. As crianças não estão mais convivendo com outras crianças mais velhas que usam o banheiro na frente delas. Então, é tudo um monte de mudança cultural que a gente precisa levar em consideração, né? Eu tenho uma pergunta, ó. O meu filho é constipado desde novinho, tem 2 e 5. Estou começando o desfraude agora. Não sei nada sobre higiene natural. Fia, nessa idade, eu sugiro que você acompanhe a Lu. E o curso dela é incrível, é incrível. Para começar, essa constipação precisa ser tratada. Então, o que eu acho muito, muito interessante da abordagem da Lu e da Dai é que elas olham a criança de uma forma completa, olham a família de uma forma completa e olham a mãe de uma forma completa. Então, não dá para desfraldar se essa criança estiver constipada. Não dá. É muito impossível, assim, porque dói para sair, ela pode associar o pinico à dor, né? Então, tem que melhorar essa constipação antes. Sei que é difícil, eu peguei uma menininha esses dias que, nossa senhora, os avós davam muita porcaria para ela comer, ela tava, tipo, 8 dias sem fazer cocô, aí tem que usar o PEG, não consegue fazer o cocô sem PEG, e nem o PEG mais não tava conseguindo fazer. Então, gente, a alimentação de criança, desde a introdução alimentar, precisa ser o máximo saudável possível. Sei que a gente mora em sociedade, a gente convive com outras pessoas que vão oferecer porcaria para as crianças, mas a gente precisa ter voz, né? As mães precisam ter voz, os pais precisam ter voz e consciência. Ó, seguinte, meu filho vai ter problema para cagar, não dá biscoito para ele, né? Falar português, fala. Sim. E fazer a nossa parte, né? Porque, tudo bem, saiu, comer alguma coisa fora, mas no dia a dia, né? A maior parte das refeições dessa criança, como são, né? Então a gente precisa olhar, ter uma refeição balanceada, não só para criança, porque também não adianta a gente querer que a criança coma bem se a gente come pizza todo dia, ela vai querer comer o que a gente come, né? É uma mudança que tem que ser de todos, né? Eu falo então, Silvia... Hã? Pode falar. Comentar do Thomas aqui, a gente come bonitinho na maior parte do tempo, para poder dar umas escorregadinhas, às vezes no fim de semana e tal, mas não é a regra, a escorregada é apenas uma exceção, então equilibre tudo dessa vida e bebam água. É isso. E, gente, quem tá aqui assistindo e tem bebês, né, que quer saber um pouco mais sobre higiene natural, a Silvia tem um livro sobre higiene natural que é totalmente baseado em ciência, então tá lá todos os artigos, tudo isso que ela pesquisou, tá lá em forma de livro. Daqui a pouco vai estar atualizado com o artigo dela, mas ela também tem uma aula para profissionais da saúde sobre higiene natural, então, assim, tem muito conteúdo bom sobre higiene natural. E quero agradecer, Silvia, a sua presença, por estar aqui mais uma vez com a gente, trazendo esse conteúdo tão rico e tão importante de ser olhado e de ser falado. Ai, lindeza, eu que agradeço, filha. Tamo junto sempre, né, Lu? Desde o início. Tamo junto, desde o início até o fim. Eu estudava sobre desfraude precoce, sobre um monte de disfunção. Desde sempre nós estamos juntos, amiga. É nóis. É isso, melhorando cada vez mais. Eu que agradeço. Tamo junto. Obrigada a todos pela presença, por terem assistido. E é isso, obrigada, viu, Silvia? Tchau, tchau. Tchau.